Se tem uma pergunta que eu recebo quase todo dia é: qual ação está barata para comprar agora? Bom, aproveitando que essa semana tem Black Friday, vamos utilizar a plataforma do AGF para responder isso. Quais são as mais baratas nesse presente momento? E no finalzinho também eu vou falar algumas que particularmente estão no meu radar. Vamos lá? E por incrível que pareça, existe uma plataforma que te responde de uma maneira indireta quais são as principais empresas elegíveis para você comprar num determinado momento. Sim, facilita muito a sua vida. É claro que você tem que estudar, é claro que você tem que entender onde você está colocando o dinheiro, mas o que pode ser automatizado, a plataforma do AGF consegue fazer isso para você. Tá? E se você quiser experimentar durante 30 dias de graça, eu vou deixar o link aqui na descrição e aproveitar também essa semana da Black Week. Nós temos aí 2 anos pelo preço de 1. Eu tenho certeza que vale a pena pelo menos você testar, tá bom? Mas vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fórmula AGF. Eles consideram várias premissas em relação ali ao dividendo que vai ser pago, a proximidade em relação ao anúncio, a cotação de hoje, enfim, vários critérios que têm muita relação com o jeito Barsi de investir. E aqui a gente tem acesso a várias dessas empresas. Principalmente nós temos agora a BB Seguridade, a Taesa, a Sanepar e o Banrisul. Temos mais duas aqui de início, mas eu vou deixar esse conteúdo exclusivo para quem assinar a plataforma. Lá você tem acesso completo a essa lista. E vale lembrar que ela é automática, então com o passar dos meses ela vai atualizando e vai colocando ali qual empresa seria mais interessante para que você pudesse pensar em um investimento. Sempre bom deixar isso muito claro. O AGF não faz recomendação de compra ou de venda de ações. Sempre estudem aonde você vai colocar o seu dinheiro. Não é porque uma empresa é boa para mim que ela vai ser boa para você. Entendam muito bem isso. Combinado? Começando aqui então com BB Seguridade, e eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 22 de novembro de 2022, nós temos a cotação de R$ 30,27. Considerando o dividendo por ação aproximadamente de R$ 2,30, estamos ali com um dividend yield de 7,6%, 7,7% no ano, o que é interessante, está acima dos 6%, mas um ponto que é importante falar aqui é em relação à frequência do pagamento desses dividendos. São pagamentos semestrais. Geralmente em fevereiro e em agosto eles fazem o anúncio e logo em seguida eles pagam. Para quem quer uma recorrência, talvez não seja tão interessante, mas do ponto de vista de seguros, na minha opinião, como eu tenho ela na minha carteira, eu escolhi entre outros motivos porque ela me traz muita segurança e tranquilidade. É uma máquina de fazer dinheiro, com um payout elevado e tem, sem dúvida nenhuma, aí uma participação muito relevante do Banco do Brasil, que é uma outra queridinha na minha carteira. A próxima que a gente vai conversar é em relação à Taesa. Pegando aqui pelo ticker TAE11, nós fechamos o dia com uma cotação de R$ 36,90. Hoje, considerando o dividendo por ação de R$ 2,51, isso dá um yield um pouquinho menor de 6,8%. Gosto bastante do setor de transmissão de energia porque ele é muito defensivo. E sim, a recorrência é maior no pagamento dos seus dividendos. A gente tem que lembrar também um outro ponto bem relevante. Existem 2 leilões por ano, um no meio do ano e outro no final do ano em relação às concessões. E Taesa provavelmente vai participar e os locais onde ela já tem uma infraestrutura instalada, há uma possibilidade de uma sinergia muito grande com os lotes que serão leiloados. Portanto, uma oportunidade excelente para aumentar a RAP da empresa. Pegando aqui a reportagem do próprio site do governo, o próximo edital ele vai gerar em torno aí de 3,5 bilhões de reais, bem menor do que do meio do ano, que estava ali por volta de 15 bilhões, mas ainda assim bem importante para que a Taesa consiga aumentar aí a sua RAP futura, e os estados serão Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, que são posições estratégicas para a Taesa, dado que ela não precisa se preocupar tanto com o deságio, já que a sinergia pode ser muito grande com aquilo que ela já tem. Então, esse leilão vai acontecer no dia 16, ele acontece online, e eu vou deixar aqui um vídeo para vocês entenderem qual que é a dinâmica do leilão de transmissão. Só para vocês terem uma ideia, quem aceita receber menos é quem arremata o lote. É uma dinâmica um pouquinho diferente, mas eu vou deixar a explicação mais aprofundada no vídeo, tá bom? Vamos falar agora da Sanepar, pegando aqui o ticker SAPR4. A cotação teve uma subida muito grande nos últimos dias,
principalmente por conta da privatização, ou melhor dizendo, da possível privatização da Copel. Como essas duas estatais estão no mesmo estado, o Paraná, o pessoal pensou logo assim, se a Copel está ensaiando uma privatização, por que não a Sanepar também? O dividendo por ação projetivo para esse ano está girando em torno de 23 centavos, o que dá um yield um pouquinho mais baixo de 6%. Também tem uma política semestral, o que incomoda boa parte dos investidores, mas, sinceramente, é um setor estratégico também, muito resiliente, mas é fundamental que vocês entendam um pouquinho em relação ao marco do saneamento básico que foi iniciado ali em 2019. E por que isso? A gente tem que enxergar que com essa conquista que foi feita no setor, nós temos alguns objetivos, algumas metas até 2033. O que eles querem? 99% de água tratada e 90% de saneamento básico, principalmente relacionado aí ao esgoto no país inteiro. E isso tem atraído, sem dúvida nenhuma, fortes investimentos. De 2019 para 2022, já foram quase 73 bilhões de reais, mas a expectativa é que seja aí de meio trilhão até 700 bilhões. Tem muita coisa ainda para universalizar os serviços. Isso pode ser visto como uma maneira positiva ou negativa, tá? Possivelmente, essas empresas terão que fazer um investimento muito grande, o que pode comprometer o dividendo no curto prazo. Mas, também, se isso for alcançado, sem dúvida nenhuma, pode trazer excelentes resultados, já que o acesso, a quantidade de clientes atendidos será maior, a gente pode esperar aí uma receita maior. Em linhas gerais, eu gosto de Sanepar, mas acredito que tenha outras oportunidades melhores. Ainda não está na minha carteira, mas está no meu radar. E por último, e não menos importante, nós temos aí o Banrisul, BRSR6, que eu vou pegar como exemplo aqui, tem um DPA projetivo para 2022 de 96 centavos, na cotação de 10,39. Fechando aí com mais de 9% de yield. Já bem mais interessante do que as empresas que a gente comentou até agora, mas tem uma recorrência aqui do anúncio dos dividendos bem maior, o que faz com que o seu fluxo de caixa seja mais frequente, facilitando aí seus aportes mensais. Porém, nem tudo são flores. E por que isso? Essa notícia foi veiculada no dia 14/11 de 2022 pelo Valor e apresentou aí uma queda anual de quase 20%, o que chama a atenção, né? Porque banco geralmente ele ganha cada vez mais. Se a gente for olhar aí para o Banco do Brasil, por exemplo, um banco estatal que está dando um show em relação aos seus pares privados, o Banrisul tem apresentado alguns dados que não são tão interessantes assim. Além disso, algo que me chama mais atenção de tudo é que a rentabilidade foi bem baixa. Nos 9 meses acumulados de 2022, nós estamos fechando aí 7,8%. Enquanto no ano passado estava ali girando em torno de 11,4% ou 11,5%. E fica aquela pergunta, né? Como é que um banco consegue ter uma rentabilidade tão baixa assim? Se a gente for olhar o terceiro trimestre de 2022, foi de apenas 6%. É uma rentabilidade que não me agrada, eu prefiro outras empresas, sem dúvida nenhuma, mas, querendo ou não, é uma das queridinhas da plataforma da AGF. Muitos investidores gostam de colocar o dinheiro aqui nesse banco, porque, querendo ou não, ele paga e paga consistentemente. Tem essas oscilações? Sim, sem dúvida, mas quando você coloca até no simulador histórico, a gente chega na conclusão que foi um bom investimento nos últimos 5, 10, 15 anos, sem dúvida nenhuma. E aqui, rapidamente, para reforçar isso com vocês, até o dia 25 de novembro você consegue comprar o acesso à plataforma pela metade do preço. Particularmente falando, eu acredito que para todo objetivo, toda meta que você traça na sua vida, você precisa de ferramenta. E essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, ela te ajuda muito para que você consiga focar naquilo que é mais importante, que é o seu trabalho. Você acompanha algumas notícias ali do fórum, você acompanha ali as lives fechadas e você também consegue utilizar o aportador ou até a fórmula AGF+, para te auxiliar na tomada de decisão. Depois disso, fechou o home broker, fechou o aplicativo e vida que segue. Eu acho que esse é o ponto mais relevante. Ele otimiza a sua vida enquanto investidor. Sem dúvida nenhuma, vale pelo menos o teste durante 30 dias de graça. E agora vamos para o finalzinho do vídeo, onde eu vou falar as minhas ações que estão no radar. Mas só para recapitular com vocês rapidamente, tá? Nada do que eu vou apresentar para vocês é recomendação de compra ou de venda. Entendam que essas empresas elas se encaixam para o meu perfil. Entendam, não existe o melhor investimento.
existe o melhor investimento para você. Considere as suas premissas. É casado, é solteiro, tem filhos, qual é a sua idade, qual é o seu emprego, qual é a segurança que você tem na sua renda. E depois você vai projetar os seus objetivos. O que você quer? Você quer aumentar o seu patrimônio? Você quer aumentar a sua renda passiva através de dividendos? Qual que é o seu objetivo? Junta tudo isso, estuda bastante e aí você vai chegar num leque de opções que se adequam aí para atingir o seu objetivo. Eu vou colocar aqui para vocês 4 empresas. 2 em que eu faço uma perspectiva muito forte em relação ao ano de 2023 e 2 que são mais pensando no longo prazo, pensando ali em alguns projetos de médio e longo prazo e que agora em 2023 possivelmente não terão tantos dividendos assim. Então eu estou pensando tanto no agora quanto no depois. Então vamos lá. Klabin, mais de 120 anos de existência, é uma empresa que tem apresentado excelentes resultados e com o projeto Puma II e também com o projeto Figueira, sim, existe uma sinergia muito grande entre eles. Um vai aumentar a produção e o outro vai aumentar a sua capacidade de conversão dos produtos comercializados. E por isso eu acho tão legal e estratégico o Klabin. Por ela ser extremamente verticalizada, ela consegue se adequar bem em diferentes cenários econômicos. Se alguns produtos como papel, a própria celulose estiverem muito cotadas, ela consegue já vender isso aí a um preço bem interessante. Agora, se ela tem uma demanda muito grande em relação ao papelão ondulado, por exemplo, ela consegue vender também esse produto. Então, é um posicionamento bem estratégico e bem resiliente. E acredito que, com a concretização do Puma II, nós teremos outro patamar de empresa. Logo, dividendos mais interessantes. Se você quiser entender e assistir também o vídeo mais assistido desse canal, eu vou deixar aqui em cima para vocês o card falando sobre a minha percepção em relação a Klabin. Sem dúvida nenhuma, é um vídeo que você precisa assistir. Colocando aí um dividendo por ação na casa dos seus 30 centavos, eu estou sendo bem conservador aqui, talvez seja até maior do que isso, e também colocando aí de R$4 como radar, nós temos para 2023 7,5% ali de dividend yield. Para mim, isso já está muito interessante. Afinal, ela tem crescido ali o seu EBITDA, que é a base dos seus dividendos, nos últimos 10 anos, ininterruptamente. Então, isso aqui tende só a subir cada vez mais. E nessa perspectiva, para mim está excelente. Banco do Brasil, a maior posição na minha carteira, respondendo hoje a 50%. Eu estou colocando ali uma projeção um pouquinho mais tímida em relação ao que vai ser entregue o ano que vem. Eu estou colocando ali 3,50. Tá? Lembrando que para esse ano nós já passamos aí de R$4 de previsão, o que está absurdamente muito bom. Colocando um preço no radar ali de R$34, que salvo engano é a cotação atual, nós temos aí um yield de mais de 10%, o que é fenomenal. Lembrando que eu estou colocando aqui um dividendo por ação tímido. Se ela conseguir um dividendo equivalente a esse ano, que foi mais de R$4, naturalmente que o yield vai subir também. Mas uma dica para quem gosta de acompanhar o banco, vejam o guidance dela que ela solta no início do ano. Isso aí é fundamental para que você faça suas premissas. E lembrando que mais de 90% do limite superior do guidance ela consegue atingir nos últimos 5 anos pelo menos. Então a métrica em relação ao Banco do Brasil é muito tranquila de ser feita. Sim, é uma empresa estatal, tem uma forte influência ali do governo, mas eu acredito muito na lei das estatais. Realmente eu acho que nesse ano de 2023 nós fomos testados para ver se essa lei ela é obrigatória ou não. E curiosamente, sim, mostrou-se como um grande colete à prova de balas em relação à política para essas empresas, principalmente o Banco do Brasil e a Petrobras. Agora, pensando na perspectiva de longo prazo, eu enxergo em AS Brasil uma oportunidade muito grande, abaixo do seu preço de subscrição, R$ 9,61. Acredito que agora esteja na casa de R$ 9,80, o que também não está nada ruim, não. E a Isacetip, que é a nossa famosa TRPL, abaixo de R$ 23, ela já está com seu valor patrimonial abaixo de 1. Salvo engano também, acredito que seja em R$ 24,90, mas nessa cotação de R$ 23 é surpreendente. Ela teve sim os dividendos de 2022 minguados, mas são 2 motivos principais aí. Primeiro é o reperfilamento da RBSE, e eu também vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês explicando quais são os desafios de curto prazo que ela encara. E o outro aspecto fundamental é entender a política de dividendos, que é em função do seu resultado regulatório.
Como a RBSE ela passou por um novo cronograma de pagamento, para esse ano tivemos uma diminuição muito forte do seu resultado regulatório, fazendo com que os dividendos também ficassem menores. Mas a partir de 2023 e 2024, isso aí tende a voltar à sua normalidade. E sim, para quem está atento no setor de transmissão, lembrando que a TRPL também vai participar do leilão agora no dia 16 de dezembro, temos excelentes oportunidades nesse preço. Na minha visão, as 4 empresas são previdenciárias. As 4 ações também têm um caráter muito interessante em relação à sua resiliência, à sua perenidade. E para o meu objetivo pessoal, que é ter essa renda passiva, elas estão sempre no radar. Atualmente, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho Klabin, Banco do Brasil e a TRPL. A AS Brasil ainda não está na minha carteira, principalmente por uma questão de oportunidade. Gosto de transmissoras mais do que eu gosto da geração de energia. Mas ela está melhorando bastante, isso aí é inegável. E eu também vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês entenderem como é que foi o resultado do terceiro trimestre. Tranquilo? No mais, eu queria agradecer muito quem ficou até o final aqui do vídeo. Não esqueça de se inscrever, de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos para que esse canal cresça cada vez mais. Não se esqueçam, agora no final do ano nós teremos a live onde vai ser sorteado o livro O Rei dos Dividendos, que é uma excelente biografia tanto de Luiz Barsi Filho, contando, é claro, a sua passagem na Bolsa de Valores. São 50 anos que ele investe e a Bolsa tem aproximadamente esse tempo também. Muita história, muita curiosidade, é uma leitura fácil, gostosa para quem tem interesse nesse tipo de assunto. Por hoje é só e até sexta-feira.